Então, dando continuidade às partes anteriores da aula, né? A gente já viu como é que foi a aproximação da igreja com a questão social, como se deu é, o contexto de criação do movimento de Natal, o que foi o movimento de Natal e o que foi a fase urbana. Agora, nessa parte da aula, nós vamos discutir o movimento de Natal e as suas fases rurais. Vamos lá? Bem, como a gente viu, Dom Eugênio e Dom Nivaldo e os demais padres do movimento de Natal, a partir do trabalho profissionalizado já das assistentes sociais, da sistematização desses dados, chegam à conclusão da necessidade de criar um serviço de assistência rural para fixar o trabalhador rural no campo. E aí começa um primeiro trabalho. Né? Em 1951 a 1954 acontece a primeira fase, que é a fase da missão, da primeira fase rural, que é a missão rural. O que são essas missões rurais? Dom Eugênio mobiliza grupos de leigos para formar pequenas equipes para o atendimento da população carente em regiões rurais. Essa equipe geralmente é formada por um médico, uma enfermeira, um assistente social, um agrônomo e um veterinário. E eles vão então fazer visitações nessas localidades e passar de 1 a 3 dias prestando auxílio aos trabalhadores, tirando dúvidas, ensinando técnicas, dando assistência social, médica e até jurídica, se fosse o caso. Né? Mas eles percebem que esse tempo, né, esses 3 dias que se passa, essa assistência pontual ainda não soluciona os problemas. Então, as missões rurais volantes, que ficam passando de município em município, começam a se criar missões rurais permanentes. Né? Eles elegem uma cidade polo e começam a atender aquela região. Por exemplo, o município de Goianinha, no Rio Grande do Norte, ele vai se tornar um desses polos de uma missão rural permanente. E aí vai se fixar um grupo de profissionais ali, profissionais, alguns voluntários, alguns pagos pelo financiamento que o SAR recebe ou das campanhas que faz para arrecadar dinheiro ou de projetos que são financiados pela Miserio e outros órgãos internacionais católicos. E então eles vão prestar assistência. Só que eles percebem que o serviço ainda não é suficiente. Né? É necessário construir uma política pública que resolva a questão. Né? As questões só seriam resolvidas de fato quando se tivesse políticas públicas para isso. Então eles começam a segunda fase rural, que é a fase da politização e sindicalização. Então, para a construção dessa política pública em relação ao meio rural, eles vão incentivar que os trabalhadores rurais comecem a se politizar, né? A participar mais ativamente dessa política, ou escolhendo melhor seus representantes, ou se candidatando enquanto representante, é, ou até mesmo formando os sindicatos, né? Os sindicatos rurais católicos, né? Esse processo de sindicalização, de organização desses trabalhadores rurais em torno de um sindicato para reivindicar um conjunto de direitos, né, desse processo. O, isso é interessante pensar que nesse mesmo momento, em outros estados, estão acontecendo as ligas camponesas. O que são as ligas camponesas? São um processo parecido com a sindicalização, né? Uma associação de trabalhadores rurais. Só que essas ligas camponesas elas são organizadas em torno do Partido Comunista Brasileiro. Então você tem essa disputa é, meio que indiretamente entre as ligas camponesas e os sindicatos católicos. Dentro desse contexto, é interessante perceber que as ligas camponesas não conseguiram chegar no Rio Grande do Norte, justamente porque a Igreja Católica norte-rio-grandense chega primeiro com a proposta de sindicalização
E como os trabalhadores já estavam sendo atendidos por essa proposta de sindicalização, elas acabam não aderindo a essas ligas camponesas, né, dentro desse processo. Tudo ia razoavelmente bem em termos de mobilização e de sindicalização, até que acontece o golpe civil militar de 1964, né? O golpe civil militar, ele vai causar uma estagnação desse processo inicial de politização e sindicalização. Isto porque é, quando acontece o golpe, né, se instaura também uma série de iniciativas de violência privada, né, que não era uma violência estatal, né, não era o Estado perseguindo é, o, os trabalhadores rurais, os leigos que trabalhavam no movimento de Natal e o pessoal do SA. Não, era uma violência privada. Os donos de terra que foram afetados pelo trabalho do SA é que começam a revidar, né? E eles se sentem prejudicados pelo trabalho do SA, seja porque perderam trabalhadores que começaram a trabalhar é, pelos sindicatos e pelas cooperativas, ao invés de trabalhar para esses grandes proprietários de terra, seja porque tiveram que ceder às pressões desses trabalhadores para dar aumentos de salário ou direitos trabalhistas, e vão ver no golpe de 64 a chance de revidar, né? Então, revidar com violência, vão expulsar trabalhadores de suas terras, vão agredir, vão até mesmo matar alguns trabalhadores, demiti-los e fazer uma série de violências nesse setor. Diante disso, então, Dom Eugênio resolve. Além disso, tem a questão também de Dom Eugênio. Dom Eugênio, de 64, ele é transferido de Natal e vai para a Diocese de Salvador. Donivaldo, então, assume o controle do movimento de Natal, essa liderança é mais forte. E no intuito de preservar, eles fazem algumas atitudes. Dom Eugênio, inclusive, consegue, junto à MSRU, algumas bolsas de estudo para que alguns dos membros de ligas que participaram do movimento Natal vão para o exterior em exílio para estudar sobre desenvolvimento de comunidades e educação, né? Existe até um livro com o relato de alguns desses que foram exilados, que receberam ajuda de Dom Eugênio para fugir para Paris, né? É a República do Parnassus Potiguar, que é o livro de memórias de alguns desses exilados políticos do movimento de Natal durante a ditadura militar, né? Donivaldo vai tomar algumas atitudes para evitar que essa violência continue. Ele vai retirar das lideranças os leigos, né, e vai colocar na liderança os religiosos e o clero, né, para justamente ter com essa proteção clerical impeça que aconteçam mais ataques, né, à igreja. Então a gente diz que de 64 até 68 existe uma terceira fase rural, que é a fase do retorno ao reformismo. Então eles abandonam um pouco as práticas de politização e sindicalização e voltam à fase anterior, que é a fase do assistencialismo e da ajuda social, né? Nesse momento, para tentar evitar as represálias e diminuir a violência aos trabalhadores rurais e aos participantes do movimento Natal. Ok? Então, até a próxima aula.